Pessoal do online, bom dia. Já estamos aqui no número bom. Vou começar, então, em respeito aos que estão pontuados, tá? Então, hoje a nossa última aula de advocacia e direito internacional, focada na advocacia internacional. A transnacionalidade do direito. Então, como as relações transnacionais sempre ocorreram desde a época do escambo, voltando à primeira aula, hoje um apanhado geral, para que a gente possa sedimentar o conhecimento, com licença, como é que eu postar aqui? Pausa com ventinho. Sedimentar o conhecimento em relação aos estudos iniciais de direito internacional e advocacia internacional. Então, lembrando que a transnacionalidade do direito vem a partir das trocas comerciais e mercantis, né, desde a época do escambo, que viabilizou essa questão da troca entre povos, entre nações, transnacionalidade, internações internacionais, entre nações internacionais. Então, atualmente, com a era digital, e a maior parte dessas relações se estabelecem no meio ambiente digital, houve mitigação dessas fronteiras geográficas e territoriais, e as pessoas estão cada vez mais interligadas, tornando o direito internacional muito mais dinâmico, muito mais useful, usual, que a gente possa usar mais no nosso dia a dia, e a gente usa desde a hora em que a gente acorda, no momento que a gente abre um iPhone, a gente está estabelecendo uma relação de direito internacional com uma empresa internacional, produzindo situações que geram direitos e obrigações no meio ambiente digital, que é o novo meio onde mais se dão todas as relações de direito e de relacionamento humano como todo. Então, essa relação de transnacionalidade do direito, ela se intensifica com a era digital, que é a era que a gente está vivendo. Um meio ambiente sem fronteiras, que vai revolucionando cada vez mais as formas de comunicação humana, e com isso gerando a necessidade do aprimoramento do direito para além das fronteiras, e a gente pensar numa proteção de direito, num novo meio gerado, que é o meio virtual, onde requer uma atenção para a questão da segurança pública no meio ambiente digital, para a questão da acessibilidade, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Então, se lá que se dão todas as relações de direito hoje em dia, todos têm que ter o direito de estar dentro dessa rede, dentro desse meio ambiente. Então, todos os direitos fundamentais de propriedade, respeito, dignidade humana, eles têm que ser observados também no meio ambiente digital. E aí entra o nosso direito digital, que também inclui, e é uma, na minha opinião, é uma subseção do direito internacional, porque o direito digital necessariamente está lidando com questões de direito internacional. Dessa interação entre povos surge, então, esse direito transfronteiriço, que precisa regular essa relação que se dá internacionalmente no meio ambiente digital. Das relações internacionais, acontece a necessidade da advocacia internacional. Então, um profissional habilitado a lidar com essas relações entre nações e, para além disso, no meio ambiente digital. Por isso, a gente está tendo sempre que está interagindo e se aprimorando nessa área da advocacia internacional, que surge tanto no ambiente nacional, né, da gente proteger o nosso cliente que estabelece relações de direito com uma empresa multinacional ou firma um contrato internacional, ou mesmo viajando para fora do país e atuando fora com a advocacia internacional. Então, a advocacia internacional é muito dinâmica e abre para a gente diversas áreas de atuação. Dentro das áreas de atuação, como a gente já falou nas aulas anteriores, nós temos o direito internacional público e o direito internacional privado. Eu passei rápido esse slide, mas eles vão ficar disponibilizados, então depois essa questão de contextualização vocês podem pegar no material. Direito internacional público. Bom, eu queria trabalhar com advocacia internacional, qual a área que eu vou atuar? Você pode atuar tanto na esfera do direito internacional público, numa organização internacional, por exemplo, como a ONU, sendo parecerista, ou mesmo na área contenciosa, para um sujeito de direito internacional privado, que a gente já estudou, que é nas questões, por exemplo, de direitos fundamentais. Direitos consumeristas na Europa, as pessoas já buscam o Tribunal Europeu de Direitos Humanos para a questão de salvaguarda de direitos consumeristas de grande porte, quando, por exemplo, aquilo leva uma lesão à imagem, à honra, à saúde, né? Então,
que são direitos fundamentais e são passíveis de ser levados a uma corte de direito internacional por um sujeito individual de direito. Então, a gente pode atuar tanto como parecerista ou nas cortes internacionais na esfera do direito internacional público. Direito internacional privado. No direito internacional privado, o leque de atuação da advocacia internacional ele é muito maior e mais dinâmico. Nós podemos atuar com contratos internacionais. Ah, mas contratos internacionais somente em multinacionais ou escritórios de advocacia de grande porte? Não, contratos internacionais hoje se estabelecem em relações privadas de cunho pequeno, por exemplo, numa compra de algum produto de fora que você faz pela internet e você tem que estar atento a uma relação de direito internacional. Então, muitas das vezes, você não precisa nem botar o seu target, o seu honorários, sopesar isso numa proporção de direito internacional, isso tem que ser de uma vultuosidade. Não, o advogado que quer trabalhar com a advocacia internacional, ele pode mensurar essa questão até mesmo de honorários, dentro das condições dos clientes que agora abrem na advocacia internacional, que são clientes individuais, em relações menores, né, de menor porte. Então, essa mensuração também da nossa área é muito importante, uma avaliação econômica do direito também para a nossa atuação. Porque senão você restringe muito o campo de atuação. Ah, eu preciso estar numa empresa multinacional, ou eu preciso atuar para empresas de grande porte, para poder ter um recebimento alto na advocacia internacional ou ter campo na advocacia internacional. Isso não se faz necessário. A gente pode adequar, fazendo uma análise econômica do direito daquele cliente potencial menor e ganhar em número de clientes que a gente atende. Oferecer para uma clientela uma nova seara de direito, um novo recorte do direito internacional privado. Isso é possível dentro da relação trabalhista. Eu coloquei aqui diversas, ó, compra e venda de bens, direitos em empresas internacionais, direito do consumidor, direito de família. Vou fazer um inventário, a pessoa mora fora, ela tem um apartamento aqui, como é que eu vou atuar? Ah, então precisa de de um escritório de advocacia internacional enorme? Não, não precisa. A gente pode se reinventar nessa área também e fornecer esse tipo de serviço para os sujeitos de direito internacionais privados. Então, isso também é possível, você adequar e formar o seu nicho. Tem o empreendedorismo, que é inerente à advocacia, para poder atuar também de uma área, de um ponto de vista não necessariamente grandioso, o que também não é nenhum empecilho. Direito do trabalho, as relações de trabalho hoje em dia, elas se dão de forma internacional, na maior parte das vezes. Porque, às vezes, a empresa que está te contratando, ela tem sede no Brasil, mas ela tem filial no Brasil, mas ela tem sede fora. E, muitas das vezes, se você conhece o direito internacional, na hora de execução de um contrato, de uma assunção de dívida trabalhista, você pode e deve botar no polo passivo também a empresa matriz que é de fora. Você pode citar para poder, eventualmente, ir atrás de bens fora do país, né? Numa questão de cooperação judiciária através de tratados bilaterais de cooperação entre Estados. Então, é muito importante o estudo de direito internacional também na área do trabalho. Eu mesma, lá atuando em Dubai, a maior parte das causas que eu peguei eram de direito internacional do trabalho, as questões do pessoal da Emirates, que trabalha sendo contratado aqui no Brasil e vai prestar o serviço fora, fica um tempo lá, como que se dá a questão da transferência, pode voltar, quando pode voltar, e se a pessoa não quiser voltar, ela tem esse direito de ficar lá? Então, é uma nova área que carece de um estudo próprio. O direito internacional do trabalho, ele está hoje em dia cada vez mais em voga e requerendo profissionais especializados, porque lá em Dubai, por exemplo, fiquei por um bom tempo sendo a única advogada trabalhista brasileira. E quando a pessoa quer uma análise do seu contrato de trabalho, como eu falei na primeira aula, às vezes ela quer alguém que entenda a língua materna dela, mesmo para contratação. Então, são diversas questões. Profissionais da beleza, que hoje em dia tem uma legislação própria aqui no Brasil, trabalhista. E quando elas vão para lá, como é que isso funciona? Se elas são contratadas pelo salão aqui para atuar numa filial de lá, porque o profissional da beleza ele é muito requisitado fora do Brasil. Ele vai ser autônomo?
ele vai ser subordinado, vai incidir a lei de lá ou de cá. Então, para tudo isso, você vai usar o direito comparado, a análise do direito interno, os princípios de direito internacional que vocês estudaram, para poder, fazendo uma análise com o direito comparado, poder aplicar o direito internacional do trabalho, ou o direito internacional da família. Tem a Lindbergh que traz para a gente diversos direcionamentos em relação a como atuar no direito internacional de família. O que precisa ser feito é congregar todo o conhecimento que a gente passou aqui como base para poder, de uma forma sistêmica, atuar na advocacia internacional. O que pode até eventualmente parecer complicado, mas não é. Você pegando o estudo de base, você consegue, congregando e fazendo uma análise sistêmica do direito, você consegue atuar na advocacia internacional, mesmo em situações menores, de um trabalhador. Não precisa ser um trabalhador, uma família que vem fazer a consulta. Você tem que, hoje em dia, estar preparado para isso. As relações se dão internacionalmente. Às vezes, um filho mora aqui, o outro filho mora fora. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou chamar o processo? Como que eu vou fazer essa divisão de bens num caso de divórcio? Como é que eu vou fazer a guarda? Como é que eu vou estabelecer visitas em termos internacionais? Porque aí você tem que analisar se lá no país que a pessoa eventual, que a outra parte está morando, ela pode receber sozinho, por exemplo, sendo um homem receber a filha sozinho, como eu morei no mundo árabe, sempre vem essas questões à minha mente. Então, há toda uma questão de direito comparado que requer seja analisada para que você possa atuar na área de direito internacional, com a advocacia internacional. Meio ambiente também, hoje em dia, muito na área de tecnologia e na área financeira, muito se usa o direito internacional. Então, assim, o céu, como eu já disse, é o limite. Matérias fundamentais do direito internacional. Para quem quer atuar especificamente na advocacia internacional, o direito internacional público é a matéria base, que é da onde veio. A partir dos momentos dos grandes conflitos, das grandes guerras, é que foi surgindo a questão do direito internacional público, para defender limites dos povos, para defender e proteger territorialidade, para defender e proteger propriedade, direitos e questões de cidadania, questões migratórias. Então, a partir das grandes guerras, que foi se vendo a necessidade de se estabelecerem regras para proteger soberania, por exemplo, para proteger os povos, para evitar novas guerras, foi se avaliando a pena humana, o valor da vida humana, mais ainda. Então, a gente tem lá que foi a partir, como a gente já estudou, a partir das grandes guerras, que veio a Carta das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, o direito internacional público é a base mestra, é o nosso chão em direito internacional. Depois, a partir e facilitando a questão do comércio, as trocas mercantis, a gente começa, principalmente por conta do comércio, a ter o direito internacional privado, para proteger propriedade, para proteger trocas monetárias, a partir da moeda, que foi criada a partir da cunhagem dos metais, começam as trocas monetárias, unidades representativas de valor. Vale quanto? Inicialmente valia o peso do metal, depois passa-se para a fidúcia, ela vale quanto ela é impressa, ela não tem mais valor próprio. Quanto que já se evoluiu em direito financeiro para chegar até então? Uma coisa é você pegar um bem de direito, pesar uma moeda de ouro, de prata, de cobre e falar: esse bem tem valor próprio. É um bem de direito de valor próprio. Outra coisa, quando foi evoluindo as trocas comerciais e você chegar num ponto e falar: esse bem não tem valor próprio, ele tem um valor fiduciário. Então, exige uma gama de direito financeiro e na parte do direito econômico e financeiro que foi desenvolvido para a gente poder chegar nessa questão, por exemplo, da moeda fiduciária. Então, tudo que você analisa em direito internacional privado e direito internacional econômico vem da questão das trocas comerciais. Essa é a alavanca do direito internacional na seara privada. Direito público, então, voltando, segurança pública, defesa de soberania, defesa dos povos, defesa da vida humana, do meio ambiente, um bem maior, da humanidade,
direito internacional privado e direito internacional econômico, trocas comerciais. Das trocas comerciais, as questões familiares, e então das questões trabalhistas, e aí vai decorrendo, mas inicialmente de forma mais forte e marcante as trocas comerciais, que vão evoluindo junto com a questão tecnológica para a questão monetária, que é um outro ramo da economia, financeira, sub-ramo do direito econômico também, direito internacional econômico, que tem matéria própria de ser estudada, riquíssima, muito interessante, que desemboca hoje no que a gente tem como uma criptomoeda, um criptoativo virtual. Então, é fiduciário, sim, também, porque é um símbolo de valor. É muito interessante direito internacional econômico também. Bom dia, doutor Flávio. Direito constitucional transnacional. Direito constitucional transnacional, ele surge a partir do direito constitucional estabelecido em cada estado de direito. E aí, os valores e bens de direitos que são comuns a todos, que se congregam com o direito internacional público, são chamados de direito constitucional transnacional. Transcende a nacionalidade, transcende a questão da soberania. Há de ser respeitado independentemente do Estado membro ter colocado naquela Constituição ou não determinado direito, se ele já está expresso no direito internacional público, há de ser respeitado no ordenamento jurídico interno, como direito constitucional transnacional. Outra matéria fundamental para a advocacia internacional, direito comparado. Uma vez que você tem as bases do direito internacional público, direito internacional privado, tem a noção do direito internacional econômico, você vai usar sempre. E o direito constitucional transnacional, você vai ter que analisar, no caso concreto, quais nações estão transigindo, quais nações estão contratando, quais nações estão interagindo, ou de quais nações aquelas partes provêm. De quais nações aquelas partes provêm, se a gente estiver tratando de uma questão de direito internacional privado. Faz o recorte do tema que está sendo tratado. É trabalho? É consumidor? É compra e venda de bens? Direito marítimo? Petróleo? Né, bens, insumos? Faz o recorte. Um recorte menor ainda do que está sendo negociado naquele contrato. Eu vou precisar estudar, então, direito da China. Não, faz o recorte. O que está sendo negociado em específico? Para aquilo se tornar possível, para aquilo se tornar palpável. Eu vou fazer o recorte, então, porque nesse contrato que eu vou analisar é açúcar. O Brasil está vendendo açúcar para algum país, eventualmente. Vendendo açaí, como eu fiz um contrato em Dubai. Brasil vendendo açaí para o Japão, montou uma empresa lá, uma empresa brasileira montou no Japão. A gente precisava levar o açaí do Nordeste para o Japão. Então, você faz o recorte dentro do transporte de frutas, das questões mercantis dessa seara, você estuda tanto no Brasil, quanto no país que vai receber, no caso o Japão, e eventualmente no país onde vai passar, a questão portuária, seguros da carga. Então, você vai fazendo recortes, estuda a legislação específica daquele país, você não vai virar um expert, nem um advogado do Japão, mas naquela situação específica, para você comparar os direitos, verifica se há um contrato internacional, um tratado de direito internacional que vai incidir como chave mestra sobre essas questões internas próprias, e ali você vai tecendo o seu contrato, vai tecendo o seu raciocínio jurídico, a criação jurídica que a gente falou na primeira aula, que é própria do direito internacional. Então, você vai direcionando, se for pré-legal, né? Se for um contrato ou um parecer, a fase pré-judicial, você vai direcionando o seu cliente, construindo um parecer, construindo um contrato da melhor forma possível para o seu cliente, usando o direito como um instrumento. Você não consegue manipular o direito no sentido de você inventar um entendimento legal diferente do que está na lei posta, mas você consegue dar uma interpretação ou um direcionamento mais favorável, usando o direito como um instrumento para um fim, né? Ainda mais quando a gente, como eu vou colocar adiante, quando você estiver tratando com um sistema de direito da common law, que você tem ali simplesmente alguns direitos positivados, que normalmente estão na Constituição de cada ordenamento jurídico, e a partir dali são entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
que ao longo do tempo podem e devem ser alterados para melhor atender a sociedade. Então, no caso prático, o que a gente faz? Analisa o direito internacional público. Tem tratado de direito internacional? Tem convenção? O que vem da parte maior? Direito internacional privado também, o que me diz? Direito constitucional transnacional, o que eu preciso respeitar em termos constitucionais, porque vai ser uma norma de direito supralegal. Direito comparado, analisa os ordenamentos jurídicos em questão, para ver o direito comparado. Ordenamento jurídico interno dos Estados-membros, dos sujeitos de direitos contratantes atinentes à matéria da causa em apreço, comparada com os estándares de direito internacional. Então, isso daqui é a receita do bolo. Essa é a receitinha base lá do arroz e do feijão. Daqui por diante, cada um vai usar a sua expertise, o curso que faz aqui na ESA para aprender um pouquinho mais, o curso que faz online, e vai colocando e agregando no seu bolo para tornar aquilo um produto diferenciado para cada cliente, junto com o seu poder de oratória, que também existem cursos e tudo mais, e você vai se desenvolvendo melhor para oferecer um produto melhor para o seu cliente. Mas a base, se não tiver a base, a gente não recheia nada, a base aqui é essa. Capacitação. Qual a formação que eu tenho que ter para atuar na área do direito internacional, tanto no contencioso, no pré-legal, o que eu tenho que me especializar? Especialização na área do direito internacional, através de um mestrado, doutorado. Ah, mas eu preciso ter um mestrado e um doutorado para atuar? Não, é bom, sim, é bom, porque te diferencia, te traz autoridade. E o mestrado, quem já fez, olá, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Um mestrado, quem faz, você sabe que aquilo requer de você uma humildade jurídica, estudantil, muito grande. Eu acho que no exercício dessa humildade, de você estar ali, estudando numa biblioteca e descobrindo que só sei que nada sei, é que a gente vai ganhando o traquejo necessário para se curvar diante do estudo que a gente tem que ter para melhor atender o nosso cliente. Essa é a realidade. Está todo mundo no mesmo barco, um sabendo remar um pouquinho melhor, o outro sabe gerir o manche ali melhor, mas está todo mundo no mesmo barco, tentando dar o melhor de si, para prover o melhor do seu trabalho, ter sucesso, ter realização profissional. Eu acho que é esse que deve ser o pensamento. Então, uma especialização na área é excelente, mas existem profissionais que, pela prática da advocacia internacionalista, conseguem o conhecimento, assim como outros profissionais o fazem, e ali na prática mesmo vão aprendendo e vão atuando e tudo mais, mas para você ganhar uma autoridade no mercado, um reconhecimento, escrever e publicar obras, dar aulas, requer um estudo técnico formal. Conhecimento da língua estrangeira. Preciso falar inglês fluentemente, ler? Obrigatoriamente, não. Mas todas as obras de direito internacional, a grande maioria, elas estão normalmente em inglês, elas vêm da Inglaterra, pelo menos eu estudei com uma grande maioria da Inglaterra, que estão em inglês, estão em francês, a gente tem muitas obras em francês. O francês, para quem escreve português e tem uma afinidade com línguas latinas, ele não é tão difícil, tem traduções, mas eu gosto de ir no original, então eu pego a primeira obra e dou uma vista de olhos, ainda que eu acredito que meu cérebro, por alguma razão, vai absorver, e depois eu pego a tradução quando eu realmente vejo. Mas você vai ali e busca. Eu acho que a gente tem que ousar, arriscar, tentar extrair o que a gente tem de melhor, acreditar nos nossos instintos, naquela parte enorme da inteligência que ainda não foi descoberta e ativada. Leia, estude, pega o tema. Vou ler um livro inteiro de direito internacional em francês. Eu fiz sobre criptoativos, a natureza jurídica. Pegava um recorte, aí você lê, porque aí você fala, bom, mas está diferente da tradução. Então, ali a sua tese fica diferenciada, porque você botou um entendimento seu baseado no livro raiz, no ensinamento raiz. Então, assim, o conhecimento de língua estrangeira te abre a possibilidade de você ter acesso a fontes de direitos originárias, primárias, e também construir um contrato de uma forma melhor, sem depender de tradução, porque às vezes você perde muito na tradução, há muito erro na tradução, quando você faz a questão técnica jurídica. E principalmente, para quem vai atuar falando, conversando e viajando, ninguém te passa para trás quando você fala a língua do lugar onde você está. Em inglês, você
fala em qualquer lugar do mundo, você consegue se virar com inglês. Então, você falando numa reunião em inglês, tendo um inglês fluente, fica muito mais difícil alguém passar uma cláusula dúbia por você, que vai te prejudicar o seu cliente. Então, o investimento numa língua estrangeira, ela te abre portas do conhecimento que ninguém te tira. Acho que esse é o fator mestre. Também para fazer atendimento. Ah, mas tem hoje em dia aparelhos que fazem. Tem, mas o fluir de uma conversa, quando você se coloca a falar numa língua que todos ali entendem, é muito mais fácil. E eu vou além. Quando eu estava em Dubai, o fato de eu me apresentar em árabe muitas das vezes, falando uma ou outra palavrinha, e na Ismi Carolina, meu nome é Carolina. Só o fato de eu me apresentar assim gerava uma empatia, né? Parece que uma porta se abre. É engraçado isso. A mesma coisa quando o estrangeiro vem para cá e fala, ah, meu nome, daquele jeitinho deles, e a gente fica, ai, que fofo até, né? Mas parece que uma porta se abre, você vai ganhando a empatia das pessoas e junto com isso a confiança. Significa dizer, eu me curvo à sua cultura. Eu estou aqui para negociar com você e transigir sem uma porta, um muro fechado. E direito internacional não tem mais muros. Isso começa por a gente mesmo. A gente tem que demonstrar que nós estamos abertos para o fluir, para o acontecer das coisas. Então, se preparar, investir em você nesse tipo de seara é muito importante. Lembrando que, na minha opinião, o direito internacional hoje, ele está em todas as áreas do direito. Direito mesmo penal, quem você vai... Hoje mesmo eu dei uma... Ontem eu dei uma entrevista no Jornal o Globo, saiu hoje sobre o caso Daniel Alves. Então, por quê? Por que um advogado internacionalista? Quais as repercussões de direito de uma sentença penal na área trabalhista? Foi o que o Jornal o Globo me perguntou. Como ele pode trabalhar lá, ele não pode, ele voltando... Envolve questões de soberania. Ele é brasileiro, como é que ficou? Então, hoje, quando você é um advogado internacionalista, você atende todas as áreas. Você, pelo menos, localiza as pessoas, a sociedade, no tempo e no espaço, como a mídia, do que está acontecendo, porque requer esse estudo comparado, essa visão. As pessoas querem isso hoje em dia. Então, a minha área de foco principal, direito internacional, contratos e trabalhista. Mas se precisa dar um pitaco no penal e congregar tudo isso para falar sobre trabalho, a gente consegue. Então, a advocacia internacional ela é riquíssima. Conhecimento da língua estrangeira, desenvoltura para lidar com as diversidades das mais variadas ordens. Cultural, religiosa, linguística e vestimenta. A pessoa que vai trabalhar com direito internacional, ela tem que estar aberta a isso e estudar o país onde você vai contratar ou visitar, ou mesmo daqui mesmo do Brasil, se eu vou contratar com o mundo árabe, se eu sei que é desrespeitoso para eles, eu, quanto mulher, usar uma blusa regata. Ah, mas e o direito da mulher? E a minha liberdade de vestimenta? Sim, mas eu estou conversando e contratando com uma pessoa que para aqueles é ofensivo. Custa eu me adequar. Se eu estou na praia, eu posso ir de biquíni. Eu não vou de terno para a praia. Se eu estou aqui, eu não estou de biquíni. Então, é uma questão de adequação setorial. Inteligência jurídica, traquejo jurídico. Você vai negociar com a pessoa, se porte de acordo. Se porte de acordo. Claro, eu sempre quis imprimir a minha nacionalidade. Eu amo muito o Brasil, então eu estou sempre... Qualquer lugar do mundo que eu vou, eu sempre me visto com roupas do Brasil, por exemplo. Nunca compro roupa fora. Ah, quando a pessoa vem... Por quê? Porque alguém vem elogiar e fala, da onde é a sua roupa? Do meu país. O sul do Brasil, do meu país, faz roupas muito bem. Nós temos excelentes pessoas, porque ali você imprime a sua nacionalidade numa questão transnacional, onde o mundo é multicultural, todos nós podemos imprimir nossa marca. Mas isso não quer dizer que a gente não deva respeitar a nação dos outros. No nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, tom de voz, são questões e detalhes que fazem toda a diferença para o advogado internacionalista. Nós, brasileiros, falamos alto. Para quem mora fora, principalmente num país oriental, por exemplo, onde eu morei na Europa. Lá, se eu chegar falando alto, eu estou xingando as pessoas. Então, se procurar saber essas questões, eles não fazem assobio de forma alguma. É uma questão que ofende, chega a ser crime em alguns lugares. Mascar chiclete num ambiente formal. Então, são questões sérias. Procurar entender a cultura de cada lugar também é humildade. Também é estudo. Também é estudo jurídico se eu vou atender alguém de outra localidade. Então, não é só o direito é a base.
Mas você se colocar como um instrumento da lei requer também o aspecto cultural, social, vestimenta, de linguística, respeitar a religião, tomar cuidado com o que fala. Ah, o povo árabe é machista. Você sabe por que eles têm 5 mulheres? Você entende que lá uma pessoa, porque até comentando sobre isso, fazendo, né, uma questão assim para tornar mais leve, o que se diz lá é que eles, na época das aldeias, antes de terem a questão do petróleo, tinha muito comércio de pérola, caminho das Índias, eles viviam em tribos e muitos maridos brigavam, as tribos entre si, morriam e elas ficavam sozinhas no deserto com o filho. Não dá para sobreviver no deserto. Eu morei lá por muito tempo, tem dias que faz 58 graus com crianças pequenas. Então, era um grande favor quando alguém da família que sobrou, um tio, um cunhado ou alguém de outra tribo, pegava e agregava, por misericórdia, que é o que eles falam, aquela mulher e os filhos. Então, foi se colocado como um número mínimo máximo de 5, que é o que eles conseguem como limite gerir, mas há um respeito entre aquelas mulheres. Olha que loucura eu falar isso aqui no Brasil. Mas há um respeito. Eles não traem, eles não olham para uma mulher na rua. Eles não mexem com uma mulher na rua. Aqui a gente mexe. Aí. Então, onde é machista? Porque lá ele ter 5 esposas e respeitar 5 é normal para eles. Não é aceitável para a gente. Mas a gente não pode ter uma visão fechada para você transacionar com diversas culturas. Você tem que entender o porquê, é uma questão histórica. Hoje em dia, por exemplo, nem todos têm 5 esposas. Muitos escolhem ter uma só. Porque a questão cultural também está mitigada, assim como a questão das fronteiras, pela questão da era digital. Então, eles começam a entender, não faz sentido, e os valores? Hoje em dia não tem mais a questão das aldeias, para justificar das guerras de cruzados, não tem. Mas com a questão cultural. Então, os mais antigos até têm, os mais novos não necessariamente. Hoje tem uma questão de sentimento. Então, assim, entender as origens do lugar onde você vai transacionar, morar, negociar, se faz importante para você não falar uma coisa que estraga com o contrato. Uma transação, por exemplo. Sistemas de direito. Como que eu vou aplicar a advocacia internacional se eu não entender que existem 2 sistemas de direito diversos, não são até complementares em países como o Brasil, mas são totalmente diversos. Então, vamos lá. Sistema romano-germânico vem da questão do direito religioso, onde era um direito sagrado. Roma, eles codificavam tudo, inicialmente, inclusive, ligando a questão religiosa, e tudo contra o que estivesse nos livros sagrados era pecado ilegal. Ligado muito à questão religiosa, é daqui que vem a civil law, que é um direito codificado. O que a gente faz fora do que está codificado é errado, totalmente errado. Não há um juízo de valor. Com o protestantismo, a questão da Inglaterra, os povos da língua inglesa, eles dão origem a um direito novo, romperam com a igreja, mas romperam com esse formato também. Não, a gente faz as regras mestras, que estão esculpidas na Constituição, e poucas, porque as leis têm que se adaptar ao tempo de cada era e aos costumes de cada lugar. Então, a gente faz regras mestras, dissociadas da questão religiosa, tem lá poucas leis, que são as leis constitucionais, e dali por diante é interpretação de lei, jurisprudência de uma determinada época da sociedade. Por isso que a jurisprudência muda. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem precedente? Um precedente, uma vez fixado pela Suprema Corte, ele faz lei no país. Aí, para mudar esse precedente, a briga é na Suprema Corte, por isso que até eu trouxe ela aqui. Se você consegue mudar um precedente na Suprema Corte americana, ali você mudou um conjunto de leis que vai impactar em todos os Estados Unidos. Mas é muito difícil. Tem statements of law, tem uma raiz de direita fixa enraizadas em poucas regras mestras, a Constituição é fininha, só que ali ramifica para diversos entendimentos jurisprudenciais, e aí também, por isso que lá a gente vê séries como Sultz e tudo mais, porque a criação jurídica é maior. Você faz leis entre as partes pelos contratos estabelecidos. A parte você não pode, claro, sair daquele limite estabelecido na Constituição,
nem dos precedentes já estabelecidos pela Suprema Corte. Mas, fora isso, você tem uma liberdade que vem junto com a liberdade econômica, reflete também a liberdade econômica, tudo é uma questão histórica, né, trazida por eles, onde você consegue transacionar de uma forma mais aberta, mais livre, respeitados os precedentes e a questão das regras mestras constitucionais. Aqui não, que a gente guarda uma coisa ainda de um viés religioso, o que está fora do código não pode de jeito nenhum, precisa mudar uma lei para ter um entendimento novo, é mais engessado. Hoje, no Brasil, a gente já trabalha com súmula vinculante, que é uma ideia de precedente à moda do direito da common law. Então, a gente está começando a congregar dois sistemas, sendo que o nosso ainda, a regra é civil law. Por que a gente precisa entender isso no advocacia internacional? Porque muitas das vezes a gente vai estar lidando com partes no mesmo contrato ou numa mesma causa de sistemas diferentes. E aí eu vou lá buscar uma lei que fale sobre isso no país que eu estou contratando e não tem, mas eu tenho que buscar na jurisprudência da corte. Mas não tem nada que fale sobre isso, então não tem regra? Tem, busca, common law, busca na jurisprudência da corte, entra no site da corte. Trabalho, é trabalho. Você entra no site, é trabalho de pesquisa, por isso a importância, às vezes, de você fazer um mestrado. Porque no mestrado, no doutorado, você aprende a fazer essa pesquisa, que muitas das vezes a gente não aprende na universidade. Palavras-chave, como pesquisar de forma mais rápida, entre aspas. E aí você vai colocando para poder se localizar nos precedentes, nos julgados. E em cada julgado, por mais antigo que ele seja, por mais statement of law que ele já criou, mais enraizado que ele esteja, mais raciocínio jurídico você consegue abstrair dali. Uma coisa muito pura, muito bem elaborada. Você vê ali um raciocínio, uma ramificação que te permite usar aquele raciocínio, às vezes, numa causa aqui do Brasil. Então, ler julgado, ler jurisprudência chave do sistema anglo-saxão, da common law, é muito rico como forma de aprendizado de interpretação jurídica, de hermenêutica e de criação de tese jurídica, já que hoje a gente tem a questão de você poder criar um distinguish numa causa que, mas eu tenho uma causa que tem uma regra já estabelecida, mas se eu provo que há um distinguish, alguma coisa que distingue fundamentalmente daquela regra mestra mesmo no Brasil, eu posso requerer que seja afastada a aplicação daquela lei naquele caso em específico. E esse raciocínio se constrói a partir do raciocínio da construção jurisprudencial. Então, muito importante você estar sempre tendo em vista que, para além do estudo do direito comparado, o direito comparado às vezes vai estar em jurisprudência e não codificado em lei, o que pode parecer estranho para o Brasil, mas que é muito comum lá fora. Requisitos legais. O que eu preciso para advogar fora? Quais são os requisitos formais para eu atuar fora do Brasil? Depende do Estado em cada país. Como no direito internacional e no mundo que a gente vive hoje, tudo depende, tudo é dinâmico? Depende. Vai requerer estudo também de cada localidade. Nos Estados Unidos, para além de depender do país, depende de cada estado. Cada estado determina de uma forma. Tem estados que validam o diploma brasileiro e requerem que você faça o exame da ordem de lá, que é o bar, e aí você passando, eventualmente você consegue atuar naquela jurisdição, que assim determina, sendo que a grande maioria das vezes você vai ter que fazer ou um Master Degree, que é um Master in Law, que é um mestrado, ou uma especialização formal, para que seja validado o seu estudo formal naquela jurisdição, para que eles tenham certeza que você formou um aparato jurídico básico dentro daquela jurisdição e só então você poder se inscrever no exame da ordem do lugar. Então, você tem que analisar caso a caso. Na Europa, quando você faz um mestrado em um país, um Estado-membro da União Europeia, te facilita que você pode atuar em quase todos, claro, obedecidos os requisitos legais de cada ordem dos advogados. Então, tudo requer estudo. Em direito, a gente tem que estudar as minúcias de tudo. E com a nossa habilitação para advogar, não é diferente. Até porque é dinâmico também, como aconteceu em Portugal recentemente. Às vezes muda. Às vezes tem um acordo bilateral de reciprocidade, de repente, por alguma questão internacional, isso muda. Então, você tem que estar sempre atento. Bom,
Em Dubai, por exemplo, como que eu consegui advogar em Dubai? Em Dubai eu advogava no pré-legal, eu não fazia contencioso, porque a corte é para os árabes, é toda em árabe. Então você não consegue, sendo de outro país, atuar como advogado sozinho na corte. Você pode estar com algum árabe, dentro de um escritório com árabe, junto, mas atuar sozinho, não. O que acontece, então, lá, por exemplo? Muita negociação, igual o SUTS mesmo. Tem as salas e a gente faz quase que um tribunal pré-legal. Pega o sistema de direito do país que está contratando, dá contratada, analisa as leis, como já tem os precedentes e lá segue o sistema de precedentes, você já consegue falar para o seu cliente qual vai ser o fim da demanda. Você já tem precedente, não tem para onde fugir. E aí você mensura aquilo em termos de valor. E aí você já negocia aquilo antes. Judicialização é mínima. É mínima. Quando não funcionou mesmo a questão de acordo e tentativa de acordo, é que você judicializa. E ainda assim, num caso tipo Dubai, você tenta jogar a jurisdição ou para um Estado membro, ou para o Estado de um contratante, ou para o outro, porque para fazer em Dubai mesmo a litigação é complicado. É informatizado. A parte trabalhista, por exemplo, você pode até litigar por você mesmo, com apoio de algum advogado dativo, mas e a complicação da língua? E o entendimento do direito comparado para você arguir por você mesmo? Tem inteligência artificial para te ajudar, mas o que acontecia na prática, eles contratavam a gente, me contratavam para eu analisar e acompanhar essa judicialização autônoma. Então, no caso, você vai por tabela advogando, ou fazendo os pareceres jurídicos, ou fazendo contrato, ou fazendo uma notificação extrajudicial, impondo que você, a partir daquele momento, vai começar a correr multas, está notificando extrajudicialmente, e depois, se for uma parte que for da Europa, você vai entrar com aquele processo na Europa, você já tem a notificação formal. Então, tem várias formas de advogar fora do país. Tem que analisar caso a caso e usar brechas da lei. Como pré-legal, parecerista, consultivo, você tem um campo muito maior. Como contencioso, é muito mais complicado, é possível, mas é complicado. Questões comportamentais, é o que eu falei. Como você está num ambiente internacional ou normalmente lidando com nações diferentes, pessoas de culturas diferentes, postura, traquejo social, mediação de conflitos, uma habilidade muito interessante para o advogado internacionalista, ele ser mediador, pacífico. Tem normalmente duas partes conflitantes e, para além de elas serem conflitantes, elas são de culturas diferentes, com preconceitos um contra o outro, que se intensificam, que ficam ainda mais latentes no momento de conflito. Aí, para evitar um problema ainda maior, xingamentos étnicos, esse tipo de questão, é muito importante o advogado internacionalista ser mediador, pacificador. Aí você fica conhecendo, é aquele que resolve a situação. Porque ele sabe lidar com as diferenças religiosas, étnicas e tudo mais, culturais, e além disso, sabe do direito internacional. Então, você consegue oferecer um serviço mais completo. Que a gente vem, ao fim e ao cabo, para pacificar o conflito. E isso, às vezes, vai além do direito. Aperfeiçoamento técnico constante, porque as leis estão em constante mutação, ainda mais num mundo dinâmico, com o mundo da era digital. Adaptação a fusos, parece uma coisa simples, mas a pessoa que não consegue lidar, por exemplo, com uma reunião com tranquilidade às 3 da manhã, ela não está apta à advocacia internacional. Às vezes você deu o expediente no seu país o dia inteiro, como eu fazia em Dubai. E as reuniões da USP, que eu sempre fui pesquisadora já tem algum tempo, mesmo de lá, aconteceu no fuso do Brasil. Então, se você quer fazer produção acadêmica e ainda advogar, você tem que se adaptar a fuso, e está tudo bem. Você pensa, eu compenso e tem que estar tudo bem. Tem que ser bem flexível. Ah, mas a outra parte está em Chicago, eu estou em Dubai, a outra está no Brasil. A gente vai se adaptar, todo mundo. Ah, mas em Dubai ninguém trabalha no domingo, porque é um dia santo e sagrado. Não, uns trabalhavam no sábado, mas no domingo era o primeiro dia útil até pouco tempo atrás. Foi regulamentado um ano antes de eu mudar para o Brasil. Tem 2 anos que regulamentou isso, por conta das escolas ficava péssimo. Seus filhos começavam a ir para a escola no domingo, estava todo mundo nos outros países de origem descansando. Gerava uma confusão. Você marcar reunião no domingo, ninguém entendia isso. Agora mudou o calendário de Dubai
para ficar com o calendário igual dos países ocidentais. Então, a gente não trabalha lá mais de domingo. Mas até essa questão tinha. Aí a gente tinha sexta e sábado. Sexta, todo mundo trabalhando e a gente lá, sem poder trabalhar. Então, tem que ter essa adaptação também. Disponibilidade para viagens, habilidade em autogestão profissional e tecnológica. Muitas vezes você vai estar por si só, viajando o tempo todo em aeroportos. Parece super legal, vai na prática. Já teve situações que eu abri a janela para saber em que país que eu estava. Quando eu estava, olhava e falava, hoje eu não estou onde? Estou no Brasil, tinha que olhar para a janela fisicamente, abrir, dar desespero, porque quando começa mesmo, e você começa a ser requisitado, você vai viajando, os fusos são diferentes, e aí você tem que estar preparado para isso, você tem que se cuidar, se autogerir. Percebam que o advogado internacionalista atuante, ele tem que estar com uma boa saúde, ele tem que aguentar viagem longa, às vezes. Aguentar horas de reunião num fuso, depois no outro, tem que estar com a mente sã e o corpo sã. Então, a gente tem que se cuidar mais ainda. Todos nós temos que nos cuidar, mas é uma questão que parece boba, mas é fundamental na prática, porque senão você não entrega o direito. Bem, técnicas da prática. Agora, eu vou fazer aquela pausinha de 10 minutos, um cafezinho, 10, 15 minutos, e a gente já volta, para não ficar muito direto, tá? Só um intervalinho rápido. Pessoal, eu estou voltando. Vocês estão aqui 15, em 15 estou voltando. Deixa eu só ver se está funcionando o meu. Tá. Eu vou encerrar falando dessa trajetória. Então, vamos voltar. Espero que todo mundo do online... Vocês estão me ouvindo? Fala um oizinho aqui para mim, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Se tiver alguma pergunta, pode mandar também, tá? Vamos continuar. Técnicas da prática. Então, agora na parte prática, nós temos, voltando a essa questão, também já dei uma falada no início, o que precisa estar atento? A escolha do foro, por conta do custo, aquilo que a gente já falou, para não tornar inviável a prestação do serviço. Contratos curtos e simples, isso é uma coisa que eu tirei da prática, porque é um hábito no Brasil e era um hábito comum as pessoas fazerem contratos longos, encher de jurisprudência e de doutrina. A gente hoje, com a facilidade da internet, você pesquisa a lei e o fundamento de lei e doutrina na internet, você não precisa botar aquilo, põe a sua ideia, põe o que precisa ser dito no contrato. Normalmente isso não passa de 2, 3 folhas. Fica mais dinâmico, você assegura que as pessoas vão ler de fato, né? E o resto, o direito posto, ele já está posto. A pessoa vai e busca. Você pode até fazer uma menção, mas nem isso hoje em dia as pessoas estão fazendo mais. Porque num contrato internacional tem muitas incidências de lei diversas. Eu ainda coloco a questão de tratados internacionais, só para ter ali a linha mestra e depois cada pessoa direciona para o seu país de origem. Você põe a âncora, né? Mas entrar em detalhes em contrato internacional, eu acho que é uma armadilha. Porque aí você abre brecha para outra parte começar a te costurar em alguma cláusula ali, caso dê problema. Quando ele está muito no arroz e feijão, não tem o que ser discutido. Então, eu acho que é uma grande chave de sucesso quando o contrato está muito seco. É o que é, não tem o que falar. E é importante também lembrar de colocar aquelas cláusulas de eventualidade, de distrato contratual, porque hoje em dia a gente sabe, como teve a questão da pandemia, que podem acontecer circunstâncias de distrato, e aí para não onerar demais o contrato internacional. Conhecer bem os princípios de direito internacional e técnicas de aplicação sistêmica do direito. Por isso que teve aula de princípios, porque você em toda atuação vai usar princípio de direito, é a principal fonte de direito, junto com os tratados e acordos internacionais. Técnicas de aplicação sistêmica do direito, você aprender a congregar todo o conhecimento e fundamento de direito internacional com ordenamento jurídico interno e comparado. É que nem andar de bicicleta. Quando você vê, você está fazendo isso até na petição aqui do TJ. Você não consegue mais botar só o ordenamento jurídico interno. Você já pegou, você já foi primeiro, você usou aquela receita de bolo anterior. Primeiro você procurou o que tem de lei internacional, supralegal, e depois você joga o ordenamento jurídico interno. Fica melhor embasado. E num momento de relações internacionais, cabe na petição interna também,
porque os juízes de qualquer ordenamento interno estão interligados com o mundo e tem que observar as regras de direito internacionais e princípios de direito internacionais. Então, cabe em toda e qualquer atuação da advocacia. Hermenêutica jurídica, como cada Estado-membro tem o seu próprio valor de ordens culturais, étnicos, religiosos e jurídicos, porque são os bens direitos que são tutelados, né, a ordem jurídica. Então, a questão da hermenêutica jurídica ser mais imparcial possível para que você possa atingir o objeto ali pretendido. Porque se você for fazer uma hermenêutica muito voltada para uma determinada parte do contrato ou da outra, você vai fugir do cerne da questão, porque dentro de cada ordenamento jurídico interno tem a tutela de bens, valores e culturas daquele país e Estado-membro, ou Estado-parte, se for contrato. Estado-membro, se for direito público, Estado-parte, ou partes contratuais, sujeitos de direitos privados, se for direito internacional privado. Então, você tem que tentar jogar isso para um entendimento, uma interpretação mais seca possível. Como a gente faz isso? Põe com vistas ao direito internacional, princípios de direito. Tendo em vista os princípios de direitos internacionais, vai lá e procura eles, vocês já estudaram, e aí você faz a interpretação sui generis, com base no direito internacional, não foca no direito interno de cada parte contratante. Ah, mas eu vou ter que executar em determinado local. Ok, aí você usa o direito como instrumento na atuação da advocacia para o bem do seu cliente, mas de forma geral, para você demonstrar o direito, hermenêutica jurídica seca, imparcial, com base no direito internacional. Postura, já falamos, então saber se portar, saber tom de voz, saber tratar. Tem lugares que gesticular é tido como uma falta de educação e você às vezes não entra numa sala, saber o que fala, um momento de guerra como a gente está vivendo, saber que assunto toca, saber que assunto não toca numa reunião internacional. Uma tratativa de direitos internacionais, você tem que ter a noção do que você deve falar e do que você não deve falar. Elegância jurídica. É você não usar um juridiquês absurdo com partes que não vão entender. Então, você tem a elegância de saber, com a leitura de obras de direito internacional, o que é usado em todas aquelas áreas. Quais são os termos comuns? Começa a usar aqueles para que todos possam entender. Você tem que ser um facilitador da resolução do conflito, da mediação, da celeuma. Você é um facilitador, você é um pacificador, um instrumento da justiça. Seja elegante na sua atividade jurídica. Polidez com vistas às diversidades, foi o que a gente já tratou também. Atenção aos odds da ONU. Qualquer contrato de direito internacional e atuação do direito internacional, ela tem que estar atenta à questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a questão do meio ambiente, de poluir menos, a questão de poluição sonora, a questão dos direitos dos animais, a questão de etarismo, a questão do menor, a questão da miserabilidade impactante em via terceira. Ah, eu produzo muito no meu país, mas eu uso um país terceiro, onde a legislação é mais flexível para eu instalar minha fábrica. Aí eu fomento o ciclo da pobreza. Então, a gente também tem que estar atento na atuação internacional se isso está acontecendo por uma irregularidade de pleno direito. Está no Tratado de Lisboa, se for um Estado-membro da União Europeia, que veda esse fomento expressamente, né? Lógico, é um direito internacional, é um standard, mas veda expressamente no Tratado de Lisboa, tem lá. A gente tem outros diplomas de direito internacional, a vedação desse fomento do ciclo da pobreza. Então, está atento a isso, porque isso é uma questão, por exemplo, de quebra contratual, que vai contra um bem de direito internacionalmente tutelado, um direito fundamental. Então, está atento aos ODs da ONU, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é como se fosse o novo compliance do direito internacional. Então, ter isso em vista. Aos tratados e acordos internacionais firmados pelos Estados-membros das partes contratantes. Está sempre atento. Esse Estado com quem eu estou litigando, que tem no meu contrato, essa empresa, da onde ela vem, Estados Unidos, ela afirmou esse tratado de direito, ela faz parte, ela tem que obedecer? Então, é um direito supralegal. Se ela está contra, se o contrato está contra, é cláusula nula de pleno direito. Às vezes não está no ordenamento jurídico interno, mas o Estado-membro, da onde vem aquela empresa, firmou aquele tratado de direito internacional. Então, você vai lá e bate na cláusula.
Então, aqui eu trouxe, vou colocar depois o material, Princípios de Direito Internacional. Essa obra é da Universidade de Oxford, ele é Colin Banford, é a obra que eu mais gostei de todas que eu li, congrega de uma forma muito simples a questão de princípios de direito internacional, atualmente com case laws, falando da aplicação prática do direito. Então, ele fala que a natureza do direito financeiro agora é transnacional, e qualquer documento que é desenhado com bases e formado, por exemplo, com base no direito da Inglaterra, pode ser eventualmente interpretado e colocado para ser executado por uma corte sem qualificação e sem experiência naquele sistema de direito, na jurisdição que foi escolhida no contrato. Então, por exemplo, eles firmam lá, no sistema financeiro, uma questão de direito financeiro na Inglaterra, mas escolhem, para dirimir o conflito, uma corte na Índia. O governo indiano vai ter que executar o contrato com base no sistema de direito inglês por conta da transnacionalidade das relações. Então, hoje, a qualificação expertise mora em escolher o foro. Porque se você coloca um foro de contratual de solução do conflito num lugar muito distante, para além da questão financeira, às vezes aquela pessoa que vai julgar vai executar aquele contrato ou julgar aquela questão, nem conhece o sistema de direito pelo qual aquele contrato foi formatado. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, depende do lado que você está advogando. Essa é a realidade. Pode facilitar a solução daquele contrato ou dificultar, se for mais interessante. Regras do jogo, é direito, né? Então, eu trouxe essa questão para trazer essa obra que é muito interessante de vocês terem, acho que consegue ter uma internet muito boa. Colin Banford, mas eu vou colocar no material essa bibliografia toda. Muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho do advogado nômade digital, que é uma vertente já, que eu falo, é uma subespécie do advogado internacional, porque você pode atuar como advogado internacionalista dentro de uma empresa de advocacia, grande empresa de advocacia, de grande porte, ok, aqui do Brasil, e eventualmente você viajar e tudo mais, e atender os seus clientes daqui, de lá, tal. E quando você decide ser um nômade digital, enquanto autônomo, você decide que você vai ter clientes no mundo todo, como as pessoas estão trabalhando ao redor do mundo mais livremente, surgiu muito maiormente com a pandemia, pós-pandemia, e você decide que você quer advogar livremente, você tem clientes que você pode atender em vários lugares do mundo, você conhece os princípios basilares do direito internacional, e você decide que você vai prestar esse serviço around the world, no mundo todo. Hoje em dia, pós-pandemia, existem, inclusive, visto para os nômades digitais. Vocês sabem disso? Então, assim, vários estados de direito, vários países, já estão emitindo vistos para o trabalhador nômade digital. Ou seja, você pode escolher trabalhar lá, sendo que seu income, a sua entrada, vem de outro país, a sua entrada fiscal vem de outro país. Você recebe um visto que te autoriza a prestar o seu serviço à distância, naquele estado que te autorizou, porque aquilo vai fomentar a economia local. Vai ter um dinheiro circulante que vem de fora, um capital externo, a injeção de capital estrangeiro no seu país, para fomentar o comércio regulamentado, com reflexos também em questão de imposto, muito menor, mas há uma regulamentação básica para que aquele dinheiro não seja circulante e não seja perdido de vista, ou seja, há um controle da entrada do valor circulante e também um estímulo do comércio e do mercado interno bruto daquele Estado de Direito. Então, hoje, a gente também pode advogar como nômade digital. Você tendo uma clientela diversa e sendo autônomo, você pode, eventualmente, prestar os seus serviços de algum outro estado, atender online, emitindo nota, lógico, daquele país onde você está vinculado, e respeitando os limites territoriais
da ordem dos advogados a que você está vinculado, mas a prestação, o exercício daquele direito, não importa onde ele está, porque hoje em dia nós estamos na rede. A facilitação que a gente teve pelo ambiente virtual. O meio ambiente virtual do o artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece o meio ambiente como direito fundamental, seguro, ele está também, dentre ele, está abrangido nele o meio ambiente virtual, que é onde a gente mais vive hoje em dia. Então, eu posso trabalhar no meio ambiente virtual, obedecendo às regras de trabalho, prestação de serviço, às quais eu estou vinculada no meu exame de ordem, na minha categoria de ordem, né, para a gente não poder fazer essa questão de uma advocacia ilícita, ilegal, não. Mas eu estou vinculada a São Paulo, por exemplo, eu estava em Dubai. Como que eu advoguei lá? Eu não posso litigar na corte. Para mim, a brecha na lei que me dá lá é que, como eu fiz um mestrado na Europa, eles têm um tratado de direito internacional que não é todo mundo que sabe, multilateral de cooperação de reciprocidade, onde os profissionais que têm uma determinada graduação na Europa, eles podem atuar em alguns países, da mesma forma que aqueles países árabes também vão poder atuar na Europa e eles vão poder atuar nos Emirados. Você não precisa ser nacional, você precisa ter a graduação proveniente de lá, que mostra que você tem um estudo bastante para entender o sistema da common law e da civil law e fazer uma análise de direito. Ah, posso atuar na corte? Não posso. Posso ser parecerista, posso ser consultiva. Trabalhava lá dessa forma, como consultora, fazendo notificação extrajudicial, fazendo mediação, porque num sistema que vige a common law é o que a gente usa. Mas os meus clientes, assim, a grande maioria, são brasileiros que estavam lá, com domicílio fiscal no Brasil, e eu também com domicílio fiscal no Brasil. Então, como eu atuei? Não no seu caso, mas precisa de trabalho, outro país. Precisa de visto de trabalho. Para você, então, na verdade, é o visto de trabalho nômade digital. Quem vai só para isso. Dubai tem, está emitindo também. Europa tem, também tem. Aí tem que fazer aquela pesquisa que eu falei de cada lugar. Eu tinha um visto próprio porque eu fui com uma empresa da família inicialmente, uma empresa uma empresa financeira e fui como advogada interna. Então eu já tinha meu visto próprio, como eu tinha meu visto próprio, tenho ainda, não precisei tirar um específico. Agora, quem vai lá só para ser nômade digital tem que buscar a regulamentação, está sempre mudando em todos os países, para ver as especificidades, se você preenche os requisitos, se você tem a formação, e aí você pode advogar lá. Quem não vai advogar como nômade digital e vai contratado por uma empresa, também é possível. Aí você vai com visto de trabalho. Em Dubai, por exemplo, você não chega lá para procurar emprego, você tem que ir com uma carta convite da empresa dizendo que você vai trabalhar para ser emitido seu visto. E se você é mandado embora, você tem um prazo, acho que de no máximo 3 meses para você sair, por isso não tem desempregado em Dubai. Não tem desempregado. Como lá não tem previdência privada, não tem seguro-desemprego, e o sistema a labor law lá, ela faz um sistema que a própria empresa tem que oferecer um seguro pré-estabelecido com o trabalhador em caso de desemprego, não tem imposto em Dubai, então não tem como fazer arrecadação previdenciária. Então lá é o mercado aberto, a economia livre, é o que acontece em Dubai. Então cada empresa que se estabelece lá, ela tem que primeiro investir um fundo em Dubai, olha quanta coisa envolvida, que é dinheiro circulante, para poder sustentar esses trabalhadores que eventualmente sejam mandados embora, uma espécie de seguro-desemprego. Mas imaginem que se eles têm a projeção de contratar 20 a 30 empregados, eles têm que fazer esse investimento no ar. Para a economia de Dubai é ótimo, o dinheiro que entra. Porque a pessoa não vai ser mandada embora. E nisso fica circulando. Cada dia de um dinheiro de várias empresas ali gerando lucro, você imagina, eles não podem viver só do petróleo, não é só uma coisa única. Então, além de ser um ponto de paragem, eles abriram o comércio, abriram o mercado. Então, por isso tem tanta empresa de fora lá. Eles fizeram um sistema próprio, não tem previdência. Você lá não tem um hospital público para quem não é nacional. Então, quando você chega em Dubai, você já tem que chegar com seu seguro-saúde. É obrigatório, não é opcional. Porque ninguém quer ninguém doente pela rua lá. Então, ele é rico, mas é rico por quê? Por que não tem desempregado? Você não tem visto, você não consegue ficar lá.
A multa diária é altíssima. Você fica lá ilegalmente, a polícia te prende. Então, tem várias questões. Então, para você, por exemplo, advogar em Dubai, existem advogar pré-legal, é possível, parecerista, ou por alguma empresa. Corte é só com um nativo de lá, uma pessoa nacional de Dubai, que você pode por conta da língua, que é o árabe. O que você ia me perguntar? Os trabalhadores menos qualificados, né, para construção, sistemas prédios, Ah. eles, o sistema é válido também para eles. Eu até fico com receio de falar numa gravação, porque eu ainda tenho o visto de Dubai, então eu fico restrita de fazer algumas colocações, porque eu pretendo voltar para Dubai. Mas, assim, a situação do trabalhador de base, como a gente chama, é muito complicada. Existe o ciclo da pobreza estabelecido. Um exemplo. Sim, por exemplo, a questão de empregado doméstico é simples de falar. Você muda para Dubai, você quer levar um empregado doméstico da sua família conhecido? Não pode, porque existe um tratado de direito internacional, olha a importância. Por que eu não posso? Que só se contratam funcionários de base para serem empregados domésticos das Filipinas. Tratado internacional. Agora imagina, olha o raciocínio, que como a gente conhece pouco do sistema mundial, olha só. Elas vêm para Dubai trabalhar numa faixa etária dos 18 aos 35 anos, 40. Então, elas prestam serviço ali, sendo que a carga horária não tem limite. Agora tem, antes não tinha. É de 12 horas diárias, mais ou menos. E o descanso é um domingo. Elas têm que morar na casa, sendo que você pode falar que elas não precisam morar na casa. E se elas não moram na casa, sendo que elas vêm das Filipinas, elas vão para alojamento. Alojamento. Então, elas ficam em Dubai e voltam para o país de origem, todos os trabalhadores de base, uma vez no ano. Eles chegam lá, passam 30 dias, que é onde eles se reproduzem, têm os seus filhos e deixam para as mães cuidarem enquanto elas passam um ano inteiro nos países árabes trabalhando. Imagine um bagaço de uma laranja, quando essa pessoa volta com 40, 45, a filha dela, que já está com 18, vai para Dubai trabalhar. E deixa, aí depois ela vai uma vez por ano, deixa para essa moça que já trabalhou a vida inteira em Dubai. Com o dinheiro que elas ganham, que é muito para as Filipinas, normalmente elas pagam as faculdades dos filhos. E aí é uma coisa que não tem fim. E isso nas mais diversas áreas. Imagine que os indianos estão na construção civil. Pessoal de TI, indiano, brasileiro, muito também, mas aí já é um outro nível de prestação de serviço. Mas funcionário de base acaba virando um ciclo de pobreza. Hoje nós temos a Lei Borloo. Como eles começaram a ser signatários de convenções da ONU, a questão está mudando de fato. Eles botaram um branch da ONU em Abu Dhabi, que é a capital, onde fica inclusive a Embaixada do Brasil, e agora começam a ter atenção à questão dos direitos fundamentais. Então, de fato, o que eu vi foi uma mudança. Não posso negar em termos de buscar se respeitar os direitos fundamentais do trabalhador. Oferecer ali uma questão mínima de saúde. Agora, em relação a horário de trabalho, carga de trabalho, direitos trabalhistas, eu acho que o brasileiro é um dos que tem um sistema protetivo mais acentuado. Não se compara. Quando você fala o que a gente tem aqui, para um país de lá, não que esteja errado, porque aqui é uma questão de equilibrar a questão sociocultural e histórica que nós passamos, né? Por isso que existe essa proteção, até onde ela for necessária. Mas esses países onde não há essa questão de miserabilidade ou de pessoas passando fome e tudo mais, não há por que também ter esse sistema tão protetivo, porque eles vêm sabendo como vai ser. Então, eles vêm, moram em alojamentos, tem a rua principal, a Sheikh Zayed, que é onde todo mundo vê os prédios, a rua dos shoppings, e para dentro a gente tem o deserto com alojamentos. Deserto. Muitas das vezes não tem asfalto. Então, é muito bonito de se ver, de se morar seguro, mas
é um mundo capitalista, né? É isso. Então, para quem advoga direito do trabalho, é muito impactante, era muito chocante para mim ter que lidar. Ao mesmo tempo, um campo vasto e riquíssimo de pesquisa, de fazer comparação entre sistemas de direito, de começar a valorizar a legislação do Brasil e entender por que ela existe. E fazer essa aplicação de uma forma com um raciocínio mais amplo. Há certas coisas, há flexibilização hoje, mas tem um porquê de haver a flexibilização, por mais que haja resistência. Tem questões que não devem haver, lógico, segurança, saúde no trabalho, direitos fundamentais, isso é uma questão sine qua non, né? Tem que estar ali. Agora, certas questões, quando vai se equalizando a sociedade, não há razão daquela proteção exacerbada. E você vê que funciona em determinados pontos, né? Então, assim, você começa a entender a sistemática do direito, você começa a entender o direito de uma forma sistêmica. Abre a sua mente. Então, assim, o direito internacional te traz isso. Então, foi assim que eu comecei. Então, muitas das vezes, profissional da aviação, da Emirates, muitos chefes de cozinha que vão para os Emirados trabalhar, jogadores de futebol, agora estão indo cada vez mais, e requerem uma análise contratual, né? Como é a duração do contrato, como é que incide a lei de lá. A lei de lá é mais enxuta, é como um law, então é mais fácil de você analisar. Então, análise contratual, às vezes faz daqui mesmo a assinatura do contrato, então joga, quando dá problema, joga a jurisdição para cá. E assim eu fiquei. Só que depois, pessoalmente, depois da pandemia, me deu a vontade de voltar e devolver um pouquinho da oportunidade que Deus me deu de conhecer o mundo e ter essa experiência que eu sei que é difícil para outras pessoas talvez terem. Já morei na Europa, morei em Portugal, morei nos Estados Unidos. Então, assim, tenho a experiência de cada lugar. E aí consegui congregar. Nos Estados Unidos, trabalhando também com contrato, parte contratual, pré-legal. Na Europa, a época do mestrado. Então, você acaba dando um atendimento consultivo também e vai agregando e vendo muita coisa. E aí, quando a USP me convidou, então eu teve a oportunidade de fazer o edital para pesquisa, ser pesquisadora na área de Direito do Trabalho, eu fico na área de Direito do Trabalho Internacional, justamente para agregar no mundo acadêmico essa experiência que eu vivi, para além de estudar, né? E aí se torna rico para mim e para quem pode, com quem eu posso compartilhar, dividir. Novos horizontes do direito internacional, direito espacial. Então, quando a gente fala do direito internacional, a era digital já está. É um campo de pesquisa que já está sendo feito. Mas agora o foco é o direito espacial. Em Dubai, o que a gente discute mais hoje, em termos de novidade, é a regulamentação do espaço. Esse é o direito internacional do futuro presente, vai? Uma coisa mais próxima. O que a gente tem regulamentado? Já existe um tratado de direito internacional que regula o direito espacial desde 69, quando começou a busca espacial e o primeiro lançamento de foguete, acho que é 69, por aí. Quando começou aquela projeção de satélite e estabelecimento de uma estação espacial fora do planeta Terra, foi feito o primeiro Tratado de Direito Internacional Espacial, regulamentando que nenhum Estado-membro vai querer tomar para si os corpos celestes, nem os planetas, para evitar uma guerra. Pode-se visitar, pode-se explorar, pode-se conhecer, pode-se estudar. Não pode-se levar armas nucleares para o espaço, está no tratado, para evitar o extermínio da raça humana. Então, isso tudo já está regulamentado há tempos. Nós é que não sabemos, porque usamos pouco no dia a dia, mas já existe Tratado de Direito Internacional, Direito Espacial, que é muito interessante dar uma olhada. O que está começando a ser feito agora é a regulamentação, dentro de cada ordenamento jurídico interno dos Estados-membros, dessa questão que é generalizada, sui generis, eles estão fazendo os acordos de direito internacionais. Por quê? Pode-se explorar? Não pode se explorar até que ponto? Mas pode-se explorar para estudo o solo e os minérios da Lua, por exemplo. Só que eles estão descobrindo que isso é dinheiro. Estão descobrindo coisas lá que nós nem sabemos. Então, até que ponto, porque tem brecha no tratado inicial, até que ponto não se pode explorar economicamente? Qual é a responsabilidade internacional
dos corpos que foram levados para lá, dos navegadores. Todo mundo que for astronauta está no tratado inicial, que é astronauta da humanidade. Mas e a responsabilidade civil se uma pessoa faz uma viagem espacial turística? Então, isso está começando a ser regulamentado no ordenamento jurídico interno de cada Estado membro do Tratado Internacional, até para ver os limites de exploração. Pode haver atividade militar? Pode, desde que não haja envio de armas nucleares ou de extermínio em massa. E está havendo já a atividade militar, né? Porque tem satélites espiões e tudo mais. Então, quer dizer, eles não fecharam totalmente porque não era interessante fechar. Tem uma área da estratosfera que é já liberada para poder fazer radiodifusão, para poder ter uma frequência melhor de difusão das informações via satélite. Então, isso também já está regulamentado. Mas pouco se fala por quê? Porque não é interessante se falar o que está acontecendo. São os poucos estados e países, estados membros que estão dominando essa área, que estão regulamentando para que já fiquem sob domínio deles, pelo que eu estudo, e pouco a gente sabe. Mas quais impactos isso vai causar? Essa quantidade de rede que está se estabelecendo em torno do nosso planeta, de radiodifusão, né? Emissão eletromagnética. A gente não tem conhecimento, a pessoa, o cidadão comum não tem conhecimento para isso, mas há de haver uma cobrança dentro do estudo do meio ambiente, que tanto se fala, do meio ambiente espacial, já que a gente está regulamentando o direito espacial, o meio ambiente espacial, porque é onde a Terra está inserida. Então, foi novo, por exemplo, para a Ordem, eu lancei a ideia esse ano que eu cheguei, final do ano passado, da gente criar uma pasta do meio ambiente digital, porque eu vinha estudando isso na Universidade de Lisboa. A Patrícia Vanzolini aprovou e me deu a comissão do meio ambiente digital para coordenar. Isso é um novo. Mas e o meio ambiente? O meio ambiente digital é um novo. Imagina, a gente já está falando de meio ambiente espacial. Esse também tem que ser estudado. Precisa ter grupos de estudos, pessoas dedicadas para poder ver os impactos de direito, os impactos para a humanidade, como isso vai interferir nas relações humanas. A pessoa que nascer fora, ela é o quê? Qual a nacionalidade dela? Como vai lidar com os bens e direitos, sucessão? Há de haver, porque da mesma forma vai surgir direito espacial público e privado. Vai começar a mesma coisa. Vê como aprendendo a receita mestra, você aplica em qualquer situação. O direito internacional é o que está. Então, depois vai ter direito internacional público, direito internacional privado. Direito espacial público, direito espacial privado. Se a Tesla me vender um carro espacial, se eu for para lá e o carro espacial der problema, eu aciono onde? Lixo espacial. Então, por enquanto, o que está estabelecido no tratado é que cada Estado membro é responsável, independente da empresa que fizer, pelo corpo celeste que é emitido para o espaço, que é lançado para o espaço. Só que é responsabilidade civil e criminal. E do consumidor, se a gente começar a vender viagem espacial, já está começando a falar sobre isso, viagens para não sei onde, né? Então, assim, hoje os novos horizontes do direito internacional estão voltados para o direito espacial. Eu acho super interessante para a gente ver como a gente, às vezes, é limitado em raciocínio. Eu acho que o meio ambiente digital é a grande sacada. Claro, é onde se dão as relações de direito hoje em dia e é onde a gente está desenvolvendo. Mas já tem o next step, já tem o próximo passo aqui, para a gente ter em vistas. E olha que interessante, que campo vasto para se escrever sobre. Ah, mas parece que isso aí vai ser só para grandes empresas. Não é. No futuro próximo, todo mundo já vai estar usando esse espaço também, para além da Terra. Então, é interessante a dedicação. E, para finalizar, coloco a frase que eu mais gosto: sei que nada sei. Quanto mais estudo eu tenho, quanto mais eu me dedico a estudar, a escrever um livro, um artigo, dar aula, a gente descobre que a gente sabe muito pouco. Quando você começa a descobrir o direito digital, você descobre o direito espacial. Aí você fala, não tem. Não há, é uma luta sem fim. Então, assim, traz para nós aquilo que eu trouxe no início, finalizo com o que eu trouxe no início. De tudo o que eu tenho aprendido é que a humildade
é a chave mestra do sucesso em qualquer área. Humildade jurídica, humildade para estudar, humildade para se portar diante de outros povos, para você mediar um conflito. Na área de direito internacional, mais do que nunca. Morei em Dubai por 5 anos e meio. Que coisa glamurosa. Vai sem humildade para você ver se você fica lá 6 meses. É glamuroso para quem assiste de fora. Muitas das vezes você tem que tirar o seu sapato, entrar numa sala e você é a última a comer porque você é mulher. E você come o resto dos homens. E tá tudo bem. Eu tô naquela cultura, naquele momento. E tá tudo bem. E aí você começa a olhar com outros olhos, falar, bom, isso é a diversidade humana. Faz parte. Eu vou fechar os olhos, vou querer impor a minha cultura aqui, eles vão querer impor a deles aqui, então saber conviver harmonicamente. Todos nós temos limites, assim como todo país tem seus limites, que são as leis. Então, claro, ninguém vai fazer nada que vá contra os seus valores, os seus limites, nem deve. E há um respeito que nos tutela, que é o direito internacional, para que a gente faça toda essa interação humana, profissionalmente, pessoalmente, com o respeito dos nossos direitos fundamentais. Direito internacional também. Então é isso, o direito internacional traz toda essa riqueza, tanto para uma área de trabalho, quanto para uma área de interação humana ampla, transfronteiriça, transnacional, assim como o direito, que requer humildade jurídica, humildade de estudo, de atuação, o que não quer dizer a ausência de expertise. Por isso estamos aqui estudando, nos aprimorando, e espero que vocês tenham gostado do nosso curso, que tenha ajudado um pouquinho vocês nesse sentido, e que no futuro a gente possa fazer, quem sabe, uma especialização para abordar cada tema desse mais a fundo, com uma biblioteca, uma bibliografia mais vasta, esmiuçando jurisprudências, analisando casos, outros países, como funciona, como não funciona. Acho que seria muito interessante, uma preparação mais a fundo, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu agradeço muito a todos vocês. Eu que aplaudo todos vocês pela paciência. Muito obrigada.